boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da Procuradoria-Geral da República e abre 6 novos inquéritos para apurar atos golpistas em Brasília. 3 deputados federais serão investigados. Ibanez Rocha, o governador afastado do Distrito Federal, entrega celular à Polícia Federal. Ele é investigado por omissão nos ataques contra as sedes dos 3 poderes. E você vai ver também. Na primeira viagem internacional como chefe de Estado, Lula tem encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e pede desculpas por grosserias do antigo governo. Profissionais da Força Nacional do SUS embarcaram para território Yanomami, em Roraima. Eles vão reforçar o atendimento aos indígenas com desnutrição e outros problemas de saúde. União Europeia aprova pacote milionário de ajuda militar à Ucrânia, mas doação de tanques alemãs ainda gera impasse. Na semana do aniversário de São Paulo, vamos redescobrir os pontos turísticos que representam a história da cidade. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Lula está em Buenos Aires em sua primeira viagem internacional como chefe de Estado. Quem acompanha tudo de perto e traz todos os detalhes para a gente é o enviado especial Kennedy Alencar. Na sua primeira viagem internacional como presidente, Lula deu o pontapé inicial na nova estratégia de política externa do Brasil. Sai em cena o isolamento do governo Bolsonaro e as ofensas a aliados tradicionais, como a Argentina. E entram em cena a integração latino-americana e a volta do Brasil ao centro das grandes discussões internacionais. Na visita à Argentina, Lula prometeu discutir a criação de uma moeda comum com o país vizinho e disse que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar a construção de um gasoduto entre a Argentina e o sul do Brasil. Há um assunto, presidentes, que é o assunto da moeda comum. Eu pergunto, há um interesse dos 2 países em se criar uma moeda comum no estilo do euro, numa substituição no futuro do real e do peso, com política monetária comum, ou seria mais um sistema de pagamentos e com garantias reais, um mecanismo com uma moeda virtual? O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os 2 países de comercio exterior y transacciones entre los 2 países que seja feito numa moeda comum que se haga en una moneda común, a ser construída que se construya com muito debate e com muitas reuniões. E, por último, na questão do gasoduto entre Argentina e Brasil, se chegou a uma decisão de o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiar tanto os serviços de engenharia quanto a compra de equipamentos. E eu acho não só que pode, no solo creo que sí se puede, como é necessário o Brasil como que es necesario que Brasil ajudar todos os seus parceiros. ayude a todos sus socios. E é isso que nós vamos fazer, Es lo que vamos a hacer dentro das possibilidades dentro de las posibilidades econômicas do nosso país. económicas de nuestro país. Num tom emotivo, Lula se desculpou pelos ataques de Bolsonaro ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e afirmou que a visita a Buenos Aires significa a retomada de uma relação privilegiada. Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino Que en realidad estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino por todas as grosserias por todas las groserías que o último presidente do Brasil, que el anterior presidente de Brasil, que eu trato como genocida, que yo digo que es un genocida, por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, por la falta de cuidado y la falta de responsabilidad que tuvo todas as durante la ofensas que pandemia, ele fez ao companheiro Alberto por todas Fernandes las argentino. ofensas que le dijo al compañero Fernández. Lula foi recebido com todas as honras de chefe de Estado. Logo pela manhã, ele depositou flores em homenagem ao general José de San Martín, herói da libertação da Argentina na luta contra a colonização da Espanha. Lula foi escoltado pela cavalaria até a Casa Rosada, onde foi recebido pelo presidente Alberto Fernandes. O presidente Fernandes chamou Lula de estadista e de líder regional.
Os dois presidentes tiveram uma conversa de mais de 1 hora, na qual se mostraram afinados politicamente contra a extrema-direita mundial. A viagem de Lula à Argentina também dá início a uma nova etapa na relação com os Estados Unidos. Lula pretende, com a Argentina, fazer um contraponto na América Latina em relação às posições adotadas por Washington. Por exemplo, Lula defendeu hoje o fim do embargo americano contra a ilha caribenha, contra Cuba. Um embargo que já dura, um bloqueio que já dura mais de 60 anos. Lula também disse que a questão da Venezuela deve ser resolvida por meio do diálogo, não por ameaça ou ofensas ao presidente Nicolás Maduro. Amanhã, ele vai participar da cúpula da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Estados Unidos e Canadá não fazem parte desse fórum. Esse é um fórum no qual os países da América Latina e do Caribe discutem as suas questões sem depender da boa vontade de Washington. Vamos ao vivo conversar com Kennedy Alencar, que está em Buenos Aires. Kennedy, Lula deu uma série de recados importantes, né? Primeiro, boa noite a você. Sinal de que haverá uma agenda profícua, não somente com a Argentina, mas com toda a América Latina. E vamos começar falando, então, da viabilidade dessa moeda comum sul-americana. O ministro Haddad deixou claro que não se trata de uma moeda única, não cabe a ninguém substituir o peso argentino ou real, por exemplo, mas sim uma certa engenharia financeira para permitir essa troca comercial entre os dois países. Isso é viável? Buenas noches, Amanda. Buenas noches, Augusto. Buenas noches para quem está nos assistindo. Amanda, é viável apenas no longo prazo. Hoje a situação econômica na Argentina, do ponto de vista monetário da moeda, é muito complicada, né? Aqui na Argentina o real, por exemplo, virou uma moeda forte. Você pode ir num restaurante, pagar a conta em real. Já a cotação do peso depende. Você sai de Brasília, um real equivale a 28 pesos. Chega no aeroporto aqui em Buenos Aires, ele já está valendo 32 pesos. Na rua, com os cambistas, você consegue para R$1, 60 pesos, 70 pesos. Então é preciso que as duas economias estejam em igualdade de condição. É uma construção que demora muito tempo. Na União Europeia demorou décadas até que se chegasse ao euro. Portanto, o que a gente tem hoje é uma ideia do Lula e do presidente Alberto Fernandes de discutir uma moeda comum para o futuro. Isso faz sentido, sim, se a gente pensar numa maior integração no Mercosul, na América Latina. Mas no momento o que vai acontecer é esse sistema de pagamentos, esse fundo com garantias reais para que as exportações, as importações de parte a parte tenham um lastro financeiro e que não haja nenhum calote. É uma maneira de ajudar a Argentina nesse momento. O Lula dá esse pontapé inicial numa virada na sua política externa e a questão da moeda é mais um desejo para o futuro que vai ser discutido pelos dois times. A Argentina quer muito, a equipe econômica brasileira não quer neste momento. Eu acho que até porque politicamente, né, isso tem uma dimensão simbólica importante para a gente em ano eleitoral ajudar um governo enfraquecido, uma economia cambaleante como a da Argentina, politicamente é importante para o Alberto Fernandes, um aliado de Lula. Agora, Kennedy, e sobre o comentário de Lula acerca da troca de comando no Exército? Ele falou que ele e o novo comandante do Exército, Tomás Paiva, estão alinhados. Os dois encaram as Forças Armadas como instituição de Estado e não de governo. Qual a importância dessa troca depois da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro? A troca é importantíssima. O Lula se assume como comandante supremo das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas. Ele não pode permitir que um general diga para o ministro da Justiça, como disse o ex-comandante do Exército, o general Arruda, que não ia prender ninguém depois daqueles ataques golpistas e terroristas em 8 de janeiro. E essa declaração do Lula aqui na Argentina tem um simbolismo muito grande, porque a Argentina, no fim da ditadura, acertou as contas com os militares. Por isso os militares argentinos são legalistas. Por isso que o Alberto Fernandes disse que não imaginaria um episódio desse tipo, como aconteceu no Brasil, aqui na Argentina. Tem todo um simbolismo, o Lula está correto na posição que ele assume em relação às Forças Armadas. Elas têm que dever lealdade à Constituição. Elas são carreiras de Estado, não são carreiras de um presidente. Ele atacou muito o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro corrompeu várias forças, contaminou várias forças, não só as Forças Armadas, mas polícias militares, e a gente viu o desastre que a Polícia Militar do Distrito Federal fez no dia 8 de janeiro, foi conivente com aqueles ataques terroristas, portanto tem um simbolismo muito grande que essa declaração tenha sido dada aqui na Argentina, aqui no Salão Branco, na Casa Rosada, onde ele se encontrou hoje com Alberto Fernandes.
Agora, Kennedy, como é que foi o encontro com empresários brasileiros e argentinos? Já há sinalização de projetos de maior interesse? Augusto, há sim, porque há uma descompressão nas relações entre o Brasil e a Argentina. O Bolsonaro, com poucos meses de governo, estava atacando a Argentina, estava atacando o presidente Alberto Fernandes. Agora, com a entrada do Lula, há todo um clima e haverá agora à noite mais um jantar da comitiva brasileira com empresários argentinos para melhorar o comércio bilateral entre os países. A pandemia atrapalhou, mas as exportações brasileiras para cá caíram 40%. Então, nesse sentido, é uma cooperação importante que está sendo feita entre os empresários brasileiros e os argentinos. Augusto e Amanda. Kennedy, muito obrigada. O Kennedy continua essa viagem a Buenos Aires, depois vai ao Uruguai e trará todas as informações aqui no Rede TV News. A nossa equipe teve acesso ao depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, durante a audiência de custódia no dia 14 de janeiro. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem os detalhes. Boa noite, Igor. Anderson Torres fez algumas declarações importantes aí nesse depoimento na audiência de custódia. Quais são elas? Declarações muito importantes, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. Como vocês disseram, o ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres negou que tenha participação nos atos golpistas. A gente teve acesso a esse depoimento, eu li a íntegra e separei alguns trechos para vocês. Sobre esses atos, Anderson Torres disse, abre aspas, isso foi um tiro de canhão no meu peito. Eu estava de férias com a minha família. Jamais daria condições de isso ocorrer. Eu sou profissional, sou técnico e jamais faria isso. Fecha aspas. Num outro momento do depoimento, o juiz também perguntou a respeito do resultado das urnas eletrônicas. Ele foi indagado sobre ter questionado o resultado das urnas. Sobre esse assunto, Anderson Torres disse, abre aspas, não tem uma manifestação minha nesse sentido. Eu fui o primeiro ministro a entregar os relatórios. Essa conta eu não devo. Fecha aspas. Eu lembro a vocês que essa audiência de custódia foi em sessão virtual no dia 14 de janeiro. E mesmo com essas justificativas, o ex-ministro e ex-secretário teve a prisão preventiva decretada. Desde então, ele não fala mais sobre esse assunto. Hoje, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu 3 inquéritos contra parlamentares que estariam envolvidos com os atos golpistas aqui em Brasília no último dia 8 de janeiro. Agora são 7 inquéritos que tramitam na Suprema Corte sobre esse assunto. Nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Já são 7 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal para apurar os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. 6 deles tramitam em segredo de justiça e todos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 3 desses inquéritos vão apurar ao mesmo tempo a autoria dos ataques. Os suspeitos foram divididos em grupos. O primeiro grupo de envolvidos investigados é de executores materiais, ou seja, quem de fato invadiu e depredou os prédios. Mais de 4.000 pessoas estariam envolvidas. O segundo grupo é formado pelos financiadores, aquelas pessoas que deram dinheiro para fretar os 80 ônibus que vieram a Brasília. O último grupo de investigados é dos autores intelectuais, pessoas que teriam planejado e incentivado os ataques. O Rede TV News também teve acesso aos inquéritos abertos contra 3 deputados. De acordo com o documento, a deputada Clarissa Tércio, do Partido Progressista, estaria nos atos e teria dito, abre aspas, acabamos de tomar o poder, estamos dentro do Congresso, todo o povo está aqui em cima, isso vai ficar para a história dos meus netos, dos meus bisnetos. Fecha aspas. Já o deputado André Fernandes, do Partido Liberal do Ceará, teria anunciado os ataques pelas redes sociais. Numa gravação, ele disse, abre aspas, neste fim de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Fecha aspas. A deputada Sônia Wayampi, também do Partido Liberal, se manifestou pelas redes sociais aprovando os ataques e disse, abre aspas, povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Fecha aspas. Todos são investigados por serem incentivadores dos ataques. Segundo o inquérito, as manifestações dos parlamentares provocam e incitam a prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Hoje, Alexandre de Moraes também adiou o novo depoimento de Anderson Torres, que é investigado por omissão e conivência com os atos golpistas. O ex-ministro e ex-secretário está preso nesse batalhão e iria ser ouvido hoje. O novo depoimento está marcado para ocorrer no dia 2 de fevereiro. Enquanto a Justiça Federal avança nas investigações dos atos extremistas, o Ministério da Justiça reforça a segurança de Brasília. O ministro Flávio Dino prorrogou o uso de agentes da Força Nacional até o dia 4 de fevereiro. A Agência Brasileira de Inteligência não identificou novos atos, mas os agentes vão reforçar a segurança em caráter preventivo. Flávio Dino também confirmou que a intervenção federal em Brasília deve acabar no dia 31 de janeiro. A segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal até o dia 31 de janeiro. A senhora governadora Celina Leão, obviamente, a estas alturas, vai agilizar a indicação do novo secretário ou nova secretária de segurança do Distrito Federal e nos próximos dias nós vamos passar uma transição em que o interventor federal Ricardo Capelli vai, com este novo secretário ou nova secretária, já cuidar do planejamento do dia 1º de fevereiro e aí cessará a nossa missão à frente da segurança pública do Distrito Federal. Bom, a nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de cada parlamentar que foi citado na reportagem. As duas deputadas negaram que tenham incentivado os atos extremistas do último dia 8 de janeiro. Já o deputado André Fernandes disse que não vai se manifestar por enquanto, porque ainda não foi notificado formalmente. Volto com vocês aí no estúdio. Agora, Igor, hoje mais golpistas foram denunciados, né, pelos atos antidemocráticos, pelo vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília. Exatamente isso, viu, Augusto? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, denunciou outros 54 extremistas que estariam envolvidos nos atos antidemocráticos aqui no centro de Brasília. No total, já são 98 pessoas denunciadas pela PGR. Eu lembro a vocês que essas pessoas podem responder por atentar ao Estado Democrático de Direito, depredação do patrimônio público e também lesão corporal. Agora, Augusto, antes de devolver para vocês, deixa só eu passar uma informação de momento, acabou de ocorrer. Sabe aquele homem que foi identificado quebrando o relógio de Martinot, trazido pela família real portuguesa no século XIX, aqui mesmo no Palácio do Planalto? Esse homem foi identificado, estava foragido e agora há pouco a informação que nós temos é que ele foi preso na cidade de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Agora, esse homem está à disposição da Justiça. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Nosso patrimônio histórico sendo vandalizado. E olha, o presidente Lula determinou a exoneração de mais 5 militares que atuavam no Palácio do Planalto. As exonerações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e fazem parte de uma sequência de dispensas que se intensificaram após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Até o momento, 90 militares foram afastados das funções. 39 atuavam no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Hoje, o novo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, se encontrou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Segundo o ministro, nos próximos dias, Tomás Paiva vai reunir o alto comando da corporação para discutir a atuação do Exército. Nesta semana, São Paulo completa 469 anos e o Rede TV News traz uma série de reportagens para comemorar a data. Hoje você vai conhecer atrações turísticas que se misturam com a história da cidade. Tem também construções imponentes e muitas opções de lazer. A Ponte Estaiada é um destaque da arquitetura. Essa roda gigante entrou para a lista de atrações. São 2 projetos que fazem parte da nova cara da cidade. Assim como os monumentos antigos ajudam a contar a história de São Paulo. E que história! No dia 7 de setembro de 1822, foi aqui nessa região da capital paulista que o imperador Dom Pedro I tornou o Brasil independente de Portugal. Os detalhes dessa narrativa estão guardados no Museu do Ipiranga. O que eu achei mais legal foi ver os mobiliários antigos, as vestimentas, as peças de casa. Tem bastante coisa legal lá. O dia 25 de janeiro foi escolhido por marcar a data da conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo.
Essa estátua do santo fica bem em frente à Catedral da Sé, outro símbolo da capital e pertinho do Marco Zero da cidade, que nasceu bem perto daqui, no pátio do colégio, em 1554. Por volta de 1800, a rua mais importante, mais movimentada da cidade era a Rua 7 de Abril, na época, Rua da Palha, porque ali se reuniam as pessoas da alta sociedade, tinham restaurantes, bares, lugares agradáveis como ponto de encontro. E aí, no final da Rua 7 de Abril, nasceu o Largo da Memória. Aqui, ó, tem um obelisco que é o primeiro monumento da cidade. Hoje, o lugar é pouco conhecido, pouco visitado e tem um aspecto assim de abandono e tal, porque não é considerado um ponto turístico, mas é um ponto histórico. O edifício Martinelli já foi o mais alto do país. Ele fica perto da atual sede da prefeitura. O prédio tem um jardim suspenso com vista para o Teatro Municipal, uma obra de arte projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo, que se inspirou na Ópera de Paris. Ao lado do teatro fica o Vale do Anhangabaú, espaço que atrai moradores e turistas. Ele só não é tão popular quanto a Paulista, avenida que representa o centro financeiro da cidade. Aos domingos, uma mistura de área de lazer com centro cultural popular. É muito incrível porque a diversidade, a cultura, ver vários artistas, tanto expondo as suas artes, quanto artistas tocando, vendendo. É muito legal ver toda essa cultura pululante de São Paulo. Aqui fica um dos ícones culturais de São Paulo, o MASP, um dos mais importantes museus da América Latina. O acervo reúne mais de 10 mil peças de artistas do mundo inteiro. Saindo do MASP e descendo a Brigadeiro, perto do Parque do Ibirapuera, tem o Monumento às Bandeiras, projetado pelo arquiteto Vitor Brecheret, em homenagem aos bandeirantes. Aqui ao lado, esta imagem também chama a atenção. Este é um dos monumentos mais importantes da história de São Paulo. O obelisco lembra a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi quando São Paulo pegou em armas, perdeu a guerra e aprendeu a importância de investir em conhecimento. Temos em torno de 840 soldados do Exército Constitucionalista que faleceram, maior do que soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial. E grande parte, em torno de 80%, estão hoje eternizados no mausoléu Obelisco de Ibirapuera. Após a derrota, os líderes do movimento procuraram uma forma de o Estado recuperar sua autoridade e influência. Por isso criaram a Universidade de São Paulo, que até hoje é considerada a melhor do Brasil e uma das melhores da América Latina. São Paulo é sinônimo de desenvolvimento, abriga o antigo e o moderno, e também é generosa. Nesse aniversário de 469 anos, é ela quem presenteia todos os que vivem ou passam por aqui. Todos nós paraibanos vêm para cá, vêm atrás do emprego, então parabéns São Paulo, porque abriu a porta para mim, né? Graças a Deus. E amanhã você vai conhecer histórias de brasileiros e estrangeiros que escolheram São Paulo para viver. Não perca. A polícia do Rio de Janeiro indiciou um médico anestesista colombiano preso por estuprar pacientes sedadas. O repórter Tony Vendramini tem mais informações. Boa noite, Tony. O médico foi indiciado por quais crimes escabrosos, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Andrés Eduardo Carrilho foi indiciado pela polícia, né, nesse caso aí de 2021, no Hospital do Fundão, administrado pela UFRJ, por estupro de vulnerável. Além disso, a polícia também pediu que a prisão temporária de 30 dias fosse convertida em prisão preventiva, que não tem prazo. O anestesista também responde por um outro estupro em 2020 em Saquarema, na região
dos Lagos. Como são cidades e comarcas diferentes, a polícia teve que abrir inquéritos separados. Andres também é investigado por exercício ilegal da profissão. Isso porque, na época dos abusos, ele não estava habilitado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio e, por isso, não poderia ter participado das cirurgias. Agora, Tony, tem outra denúncia também. O médico é acusado de exploração sexual infantil. É isso mesmo? É, exatamente. Para esse caso da exploração sexual infantil, a polícia abriu um terceiro inquérito. O anestesista, na verdade, armazenava conteúdo, contendo pornografia infantil e chegou até a aliciar crianças pela internet para que elas mandassem material. A polícia confirmou que o Andres tinha mais de 20 mil arquivos, muitos deles contendo abusos infantis. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Vídeos divulgados hoje mostram o momento em que uma jovem é atropelada e morta por um motorista embriagado em Mariporã, na região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu depois de uma discussão entre dois grupos de amigos. As câmeras de segurança mostram o rapaz de camisa vermelha, que era o alvo do motorista embriagado, correndo. Logo em seguida, a vítima atravessa a rua e é atingida pelo veículo em alta velocidade. Elizabeth Nayara Pedroso, de 18 anos, foi arremessada para o outro lado do cruzamento. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. Este outro registro mostra a briga entre os amigos de Nayara e do motorista. A confusão teria começado ali, onde os jovens se encontraram depois de uma balada, no início da manhã do último sábado. Kaique Maurício da Silva, de 23 anos, foi preso em flagrante por homicídio. Além disso, ele foi autuado por embriaguez ao volante e falta de habilitação. Aos guardas municipais de Mariporã, Kaique disse que perdeu o freio do veículo. Depois do atropelamento, Kaique perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. Ele não se feriu. Em audiência de custódia, Kaique teve a prisão convertida em preventiva. O corpo de Elizabeth foi enterrado ontem no cemitério da Paz, em Caieiras, na Grande São Paulo. O presidente Lula determinou a exoneração de 11 chefes de postos de saúde indígenas após o governo verificar a situação precária dos índios Yanomamis em Roraima. Hoje, profissionais da Força Nacional do SUS embarcaram para a região. Eles irão atuar na Casa de Saúde Indígena e no hospital de campanha que está sendo preparado pelo Exército Brasileiro. Profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, embarcaram hoje para Roraima, onde vão atuar no socorro aos Yanomami. A equipe é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas. O atendimento será focado na readequação alimentar do povo indígena, que apresenta quadro grave de desnutrição e malária. O secretário de Saúde indígena, Weibe Tapeba, acompanhou o resgate de 16 crianças no último domingo e afirmou que vai continuar com as equipes enviadas pelo Ministério. Estou aqui acompanhando a equipe do Ministério da Saúde, que o ministra Anícia mandou para fazer diagnóstico na terra indígena Yanomami, em Surucucu. Estamos fazendo esse trabalho, ouvindo profissionais, vendo as situações. As ações foram tomadas após o Ministério da Saúde decretar situação de emergência por conta da morte de crianças por desnutrição. Segundo o governo, 570 crianças morreram de fome nos últimos 4 anos. De acordo com a Associação Yanomami Utucara, 21 ofícios pedindo ajuda foram enviados ao governo federal, mas todos foram ignorados. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que determinou a abertura de inquérito para apurar suspeitas de genocídio contra os Yanomami. O inquérito policial foi requisitado à Polícia Federal para apuração dos crimes de genocídio, de omissão de socorro, de crimes ambientais e outros crimes, porque há inclusive denúncias que nós elencamos no ofício relativos a supostos atos de peculato, corrupção, desvio de verba pública destinada à saúde indígena. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil afirma que a atual situação também é consequência do garimpo ilegal na terra indígena. É uma questão muito voltada para a questão da saúde, mas também muito relacionada a tudo que se teve nos últimos anos de invasão dos territórios indígenas, seja por diversos ilícitos que foram
inclusive incentivados, no discurso do governo anterior, sobre a invasão garimpeira, madeireira, exploração madeireira, o aumento do índice de desmatamento, ao longo desses últimos 4 anos, 5 anos, foram exorbitantes, e a atuação do próprio narcotráfico, em várias terras indígenas, principalmente em terras de fronteiras, como é o caso da TI Yanomami, Vale do Javari. Durante a visita a Roraima no último sábado, o presidente Lula afirmou que não vai mais permitir o garimpo ilegal e prometeu a presença de mais médicos na região. Além disso, o presidente exonerou na tarde de hoje 11 chefes de postos de saúde indígenas. Agora é garantir a segurança de vida e alimentar dessas pessoas ali, dos parentes indígenas ali na região, mas também uma ação de retirada imediata dos invasores do território, naquele caso de Yanomami, constatado já de outros dados a presença de mais de 20 mil garimpeiros na região, então precisa de uma ação das forças de segurança e isso tem que ser permanente depois, para que não se ocorra novamente nesses casos. E a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas informou que Rubens Vilar Coelho, conhecido como o Colômbia, mandou matar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips. Segundo a PF, Colômbia, que está preso desde dezembro, também forneceu a munição usada para matar as vítimas e pagou advogado para um dos executores. Dom e Bruno desapareceram durante uma expedição em junho passado no Vale do Javari, no Amazonas. Eles foram mortos a tiros e tiveram os corpos esquartejados. Após pedir mais tempo à Justiça, a direção da Americanas informou hoje que a lista com cerca de 16 mil credores será divulgada na quarta-feira. A varejista entrou com um pedido de recuperação judicial após a descoberta de um rombo de 43 bilhões de reais. Ontem, os 3 principais acionistas da empresa divulgaram nota dizendo que não tinham conhecimento do desfalque e que estão empenhados em garantir um futuro promissor para a empresa, seus empregados, parceiros e investidores. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.